Escorpião, este não é um vídeo comum. Esta não é uma mensagem suave, confortável ou feita para agradar. O que você está prestes a ouvir é um chamado. Um chamado que vem das sombras, do silêncio, das camadas mais profundas da alma que poucos têm coragem de explorar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Escorpião nunca chega aos lugares por coincidência. Você é atraído quando algo precisa ser revelado, encerrado ou transformado. Há signos que fogem da escuridão. Escorpião nasce dentro dela. Enquanto outros temem o que está escondido, você sente curiosidade, reconhecimento e, muitas vezes, familiaridade. Você não apenas observa o lado oculto da vida, você o compreende. Você o atravessa. E é exatamente isso que faz com que até as forças mais sombrias hesitem diante de você. Não porque você seja cruel, mas porque você não é ingênuo. Você enxerga o que os outros preferem negar. Este vídeo revela 12 razões pelas quais até a própria escuridão respeita Escorpião. 12 verdades profundas que explicam porque sua vida nunca foi simples, porque você passou por perdas, rupturas, traições e renascimentos constantes. Nada disso foi punição. Foi preparação. Escorpião não vem ao mundo para viver superficialmente. Você vem para ir até o fundo, tocar o que dói, o que assusta, o que transforma, e voltar diferente. Se você é de Escorpião, provavelmente já sentiu isso desde cedo, uma intensidade que não sabe explicar, uma percepção que capta o que não é dito, uma força que cresce exatamente nos momentos em que tudo parece desmoronar. Este conteúdo não é para todos. É para quem já enfrentou a própria sombra e sobreviveu. É para você. Respire fundo. Permaneça até o final. Cada palavra foi pensada para ativar algo que já existe dentro de você. Agora, vamos começar. 12. Escorpião vê a verdade sem precisar de provas. Escorpião possui uma habilidade rara e profundamente desconcertante. Ele vê a verdade sem precisar de explicações, justificativas ou evidências concretas. Enquanto muitos dependem de fatos visíveis, palavras confirmadas ou sinais externos, Escorpião percebe pela energia. Ele sente. Ele sabe. E esse saber não vem da lógica comum, mas de um radar interno extremamente afiado, construído a partir de experiências intensas, dores profundas e observação silenciosa. Essa capacidade faz com que mentiras se tornem quase inúteis diante de um escorpiano. Não importa o quão bem alguém tente disfarçar intenções, Escorpião capta a incoerência, a vibração desalinhada, o desconforto escondido por trás de um sorriso. Ele não confronta imediatamente. Ele observa. Ele registra. E enquanto o outro acredita que está no controle da situação, Escorpião já entendeu tudo. As forças sombrias temem esse tipo de percepção porque ela elimina o elemento surpresa. Manipulação depende de ignorância. Engano depende de cegueira emocional. E Escorpião não é cego. Ele enxerga mesmo quando prefere fingir que não. Ele sente mesmo quando escolhe o silêncio. Isso torna qualquer tentativa de controle extremamente arriscada. O mais perigoso nessa habilidade não é o que Escorpião faz com a verdade, mas o que ele deixa de fazer. Ele não reage impulsivamente. Ele espera. Ele permite que a verdade se revele por completo, que o outro se exponha sozinho. Quando Escorpião age, já é tarde demais para corrigir o erro. Essa percepção silenciosa cria uma aura de respeito e receio. Algo dentro das pessoas sente que não pode mentir para Escorpião sem consequências. Mesmo o lado sombrio reconhece isso. Porque diante de alguém que vê a verdade sem precisar de provas, máscaras não sobrevivem por muito tempo. 11. Escorpião sabe guardar segredos como ninguém. Escorpião não fala tudo o que sabe, e isso não é por medo, é por poder. Ele compreende intuitivamente que informação é energia, e energia mal administrada se transforma em vulnerabilidade. Enquanto outros sentem necessidade de se explicar, justificar ou expor suas dores, Escorpião aprende cedo a fechar a boca e abrir os olhos. Ele observa mais do que fala, absorve mais do que demonstra e guarda verdades que jamais seriam seguras nas mãos erradas. Essa capacidade de guardar segredos cria um território interno inacessível. As forças sombrias, que sobrevivem explorando fraquezas alheias, não encontram portas abertas em Escorpião. Não sabem onde atacar, porque não sabem o que ele sente de verdade, o que pensa de verdade ou até onde está disposto a ir. Ele pode parecer transparente em alguns momentos, mas o núcleo permanece protegido, silencioso e intocado. Escorpião entende que nem todo mundo merece acesso à sua intimidade emocional ou estratégica. Ele revela apenas o necessário, no momento certo, para a pessoa certa. Essa contenção cria uma vantagem silenciosa, quase invisível, que destabiliza qualquer tentativa de manipulação. Quem tenta jogar jogos psicológicos com Escorpião geralmente se perde no próprio jogo. Há algo profundamente desconfortável para o lado sombrio em lidar com alguém que não se expõe.
A falta de informação gera insegurança. Escorpião domina essa arte com maestria. Seu silêncio não é vazio, é carregado de consciência, memória e intenção. Por isso, segredos não são um fardo para Escorpião. São uma armadura. 10. O silêncio de Escorpião é uma ameaça velada. Quando Escorpião fica em silêncio, algo se move no ambiente. Não é um silêncio fraco, passivo ou confuso. É um silêncio que observa, calcula e decide. Muitas pessoas interpretam a ausência de reação como desinteresse ou rendição, mas cometem um erro grave. O silêncio de Escorpião é um momento em que tudo está sendo processado em níveis profundos. As forças sombrias dependem de reações impulsivas. Provocações, caos emocional e confusão são ferramentas comuns. Mas Escorpião não oferece isso com facilidade. Ele se cala, se afasta internamente e passa a enxergar o quadro completo. Cada gesto, cada palavra mal colocada, cada incoerência fica registrada. Nada se perde. Esse silêncio cria tensão porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro dele. Não há acesso. Não há confirmação. Apenas presença. E essa presença silenciosa costuma ser mais intimidadora do que qualquer confronto direto. Quem está diante de um Escorpião em silêncio sente, mesmo sem entender, que algo está sendo avaliado. Quando Escorpião decide falar ou agir, não é impulsivo. É cirúrgico. Seu silêncio prepara o terreno. Ele não desperdiça energia com explicações desnecessárias. Ele espera o momento exato em que a verdade se revela sozinha. Por isso, o silêncio de Escorpião não é ausência. É estratégia. E o lado sombrio sabe reconhecer quando está diante de alguém que não precisa falar para ter controle. 9. Escorpião compreende as motivações ocultas das pessoas. Escorpião não observa apenas comportamentos, ele investiga intenções. Enquanto muitos se perdem nas aparências, ele mergulha nas camadas invisíveis que movem as pessoas. Ele percebe o medo por trás da agressividade, a inveja disfarçada de conselho, o interesse escondido sob gestos de bondade. Essa compreensão profunda torna extremamente difícil enganá-lo. As forças sombrias se alimentam de ilusões. Elas precisam que as pessoas não saibam por que fazem o que fazem. Escorpião quebra esse ciclo porque enxerga as motivações reais, inclusive as próprias. Ele entende que ninguém age sem razão, e essa clareza o torna emocionalmente soberano. Essa habilidade não faz de Escorpião alguém ingênuo ou cínico. Faz dele lúcido. Ele sabe quando alguém age por dor, quando age por poder e quando age por manipulação. E, sabendo disso, escolhe como se posicionar. Às vezes com empatia. Às vezes com distância. Às vezes com encerramento definitivo. Para o lado sombrio, essa lucidez é perigosa. Não há como confundir, culpar ou distorcer facilmente alguém que compreende os jogos psicológicos desde a raiz. Escorpião não reage apenas ao que vê, reage ao que sente por trás do que é mostrado. E isso coloca sempre alguns passos à frente. 8. Escorpião está acostumado à dor. Escorpião não teme a dor porque ele a conhece intimamente. Desde cedo, esse signo aprende que a vida não é suave, nem previsível. Perdas, traições, rupturas e quedas fazem parte do seu caminho de forma recorrente. Mas o que diferencia Escorpião é que ele não foge dessas experiências. Ele atravessa. Aquilo que destruiria outros, em Escorpião gera transformação. A dor não o paralisa, ela o aprofunda. Cada ferida se torna consciência. Cada decepção se transforma em discernimento. As forças sombrias não conseguem ameaçar alguém que já sobreviveu ao pior emocionalmente. Não há chantagem eficaz contra quem já perdeu muito e continua de pé. Escorpião entende que a dor é uma mestra severa, mas honesta. Ele aprende com ela, absorve sua lição e segue diferente. Mais atento. Mais forte. Menos iludido. Isso cria uma resistência interna que não pode ser quebrada facilmente. A dor não o assusta. Ela o molda. Por isso, quando o caos chega, Escorpião não entra em pânico. Ele reconhece o terreno. Já esteve ali antes. Já sentiu aquele peso antes. E sempre voltou. Essa familiaridade com a dor faz com que o lado sombrio perca sua principal arma. Porque quem já caminhou no inferno emocional não se intimida com ameaças vazias. 7. Escorpião morre e renasce quantas vezes for necessário. Escorpião carrega dentro de si o arquétipo da morte e da ressurreição. Isso não é simbólico apenas, é vivido na pele. Ao longo da vida, Escorpião passa por ciclos profundos de encerramento, onde tudo o que ele conhecia deixa de existir, relações, identidades, sonhos, versões antigas de si mesmo. E cada vez que isso acontece, ele não tenta manter o que já morreu. Ele permite que acabe.
Essa capacidade de deixar morrer é algo que o lado sombrio respeita e teme. A maioria das pessoas se apega, entra em desespero, implora por continuidade. Escorpião não. Ele sofre, sim, mas entende que alguns fins são inevitáveis. E mais do que isso, ele sabe que depois do fim vem algo diferente, mais forte, mais consciente. Cada renascimento o torna menos controlável, menos previsível, mais perigoso para qualquer força que tente dominá-lo. Quando Escorpião retorna de uma queda, ele não volta igual. Volta mais lúcido, mais seletivo, mais estratégico. Aquilo que antes sofreu não encontra mais o mesmo acesso. Ele aprende onde não pisar, em quem não confiar, o que não tolerar. Por isso, destruí-lo é impossível. No máximo, você o obriga a mudar de forma. O lado sombrio perde o controle sobre quem não teme o fim. E Escorpião não teme. Ele já morreu emocionalmente muitas vezes. E sempre voltou. 6. Escorpião transforma o ódio em poder interno. Escorpião sente emoções intensas, e isso inclui raiva, ressentimento e indignação. Mas o que o diferencia é que ele não desperdiça essas emoções de forma caótica. Ele as internaliza, compreende e transforma. Onde outros explodem, Escorpião se concentra. Onde outros atacam cegamente, ele canaliza. O ódio, quando não compreendido, destrói. Mas quando reconhecido e transmutado, vira combustível. Escorpião entende isso intuitivamente. Ele não se orgulha da própria sombra, mas também não a nega. Ele observa suas emoções mais densas e pergunta: o que isso está tentando me mostrar? O que precisa ser protegido? O que precisa ser encerrado? Essa alquimia emocional torna Escorpião extremamente perigoso para forças sombrias que contam com reações impulsivas. Não há explosão descontrolada. Há foco. Há direção. Há poder contido. A energia que poderia ser usada contra ele se transforma em força interna, clareza e determinação. Quando Escorpião age, não é por perda de controle. É por decisão. E isso muda tudo. O lado sombrio sabe que lidar com alguém que transforma dor em poder é como tentar apagar fogo jogando gasolina. Quanto mais tentam feri-lo, mais consciente ele se torna. 5. Escorpião é absolutamente leal. Ou absolutamente ausente. A lealdade de Escorpião é profunda, intensa e inegociável. Quando ele escolhe alguém, escolhe por inteiro. Protege, sustenta, enfrenta o mundo se for preciso. Mas essa mesma intensidade existe no oposto. Quando a confiança é quebrada, Escorpião não negocia. Ele corta. Não há meio termo confortável. Não há retorno ao que foi. Escorpião entende que traição não é apenas um erro, é uma revelação. Revela caráter, intenção e limite. E uma vez revelado, ele age de acordo. O corte pode ser silencioso, mas é definitivo. Emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Essa capacidade de desligamento absoluto assusta o lado sombrio. Muitas forças dependem de vínculos quebrados, dependência emocional e ciclos de culpa. Escorpião não permanece onde não é respeitado. Ele pode sofrer, mas não se humilha. Pode sentir falta, mas não retorna ao que o destruiu. Quando Escorpião sai, ele leva consigo o acesso. Não deixa brechas. Não mantém portas entreabertas. Isso o torna impossível de manipular a longo prazo. Quem o perde, perde para sempre. E essa irreversibilidade é algo que até a escuridão reconhece como poder real. 4. Escorpião não tem medo da própria sombra. Escorpião não foge do que é desconfortável dentro de si. Ele encara seus pensamentos mais sombrios, seus impulsos mais intensos e suas emoções mais difíceis, sem negar a própria natureza. Enquanto muitos reprimem, Escorpião investiga. Ele quer entender de onde vem, porque existe e como pode ser integrado. Essa relação consciente com a própria sombra elimina o maior ponto de controle que o lado sombrio costuma usar, o medo interno. Não há chantagem emocional eficaz contra alguém que já se conhece profundamente. Escorpião não se assusta com suas falhas. Ele aprende com elas. Ao integrar luz e escuridão, Escorpião se torna inteiro. Não precisa provar bondade, nem esconder intensidade. Ele sabe quem é. E quem sabe quem é não pode ser facilmente dominado. A sombra, para Escorpião, não é inimiga. É mestra. Por isso, quando forças externas tentam intimidá-lo, algo falha. Não há pânico. Não há confusão. Há reconhecimento. Escorpião já esteve ali dentro. Já atravessou esse território. E voltou com poder. 3. A presença de Escorpião fazendo a verdade vir à superfície. Escorpião não precisa confrontar, pressionar ou acusar para que a verdade apareça.
ela simplesmente emerge quando ele está presente. Existe algo em sua energia que desorganiza máscaras, desmonta narrativas falsas e força o que está escondido a vir à tona. Pessoas começam a se contradizer. Segredos escapam. Intenções ocultas ficam desconfortáveis demais para permanecer em silêncio. Isso acontece porque Escorpião carrega uma vibração de profundidade e coerência interna. Ele não aceita superficialidade como verdade absoluta. Mesmo calado, sua atenção é intensa, penetrante, quase investigativa. Quem tenta enganar sente isso no corpo antes de entender com a mente. O campo energético de Escorpião funciona como um espelho implacável. Tudo o que não é autêntico se revela. As forças sombrias dependem de confusão, ambiguidade e versões fragmentadas da realidade. Quando essas forças encontram alguém que sustenta presença, foco e percepção emocional profunda, o jogo muda. Não há onde se esconder. Não há distração suficiente. A verdade pede passagem. E, muitas vezes, sai sem ser convidada. Escorpião não usa essa habilidade de forma teatral. Ele não precisa humilhar nem expor publicamente. O simples fato de saber já lhe dá controle. Ele escolhe quando agir, quando se afastar e quando encerrar ciclos. Essa escolha consciente é o que torna sua presença tão poderosa. A verdade não é uma arma barulhenta em suas mãos. É um critério silencioso. Por isso, pessoas com más intenções costumam se sentir inquietas perto de Escorpião. Algo dentro delas sabe que não conseguirá sustentar a farsa por muito tempo. E o lado sombrio reconhece rapidamente quando está diante de alguém cuja presença dissolve ilusões sem esforço. 2. Escorpião possui uma intensidade emocional sob controle. Escorpião sente tudo em profundidade extrema. Amor, dor, desejo, raiva, apego, desapego. Nada é raso. No entanto, o que realmente assusta não é a intensidade em si, mas o controle que ele desenvolve sobre ela. Escorpião não é escravo das próprias emoções. Ele as observa, entende e decide como utilizá-las. Enquanto muitos se perdem em explosões emocionais, Escorpião aprende a conter. Ele sabe que emoção é energia. E energia direcionada se torna poder. Essa consciência faz com que ele não reaja de forma previsível. O que parece calma pode ser força concentrada. O que parece distância pode ser autoproteção estratégica. As forças sombrias tentam provocar reações impulsivas porque sabem que quem perde o controle perde o poder. Com Escorpião, essa tática falha. Ele pode sentir raiva profunda e ainda assim escolher o silêncio. Pode amar intensamente e ainda assim manter limites intransponíveis. Essa combinação de profundidade emocional e autocontrole cria uma presença intimidadora. Escorpião não precisa dominar ninguém externamente. Ele domina a si mesmo. E isso muda toda a dinâmica de poder. Quem tenta manipulá-lo percebe que não consegue apertar botões facilmente. Não há respostas automáticas. Não há explosões previsíveis. Há consciência. Essa intensidade contida gera respeito, atração e cautela. É como lidar com fogo sob controle. Potente, silencioso e absolutamente capaz de queimar quando necessário. O lado sombrio entende isso instintivamente. E por isso mede cada passo diante de um Escorpião desperto. Escorpião carrega a energia do fim e da transformação. A razão final pela qual até a escuridão respeita Escorpião é simples e profunda, ele carrega a energia do encerramento. Escorpião surge quando algo precisa acabar. Padrões tóxicos. Relações desgastadas. Ciclos kármicos. Ilusões sustentadas por medo. Sua presença sinaliza transformação inevitável. Escorpião não apenas percebe quando algo terminou. Ele tem coragem de aceitar e agir. Onde outros insistem, ele encerra. Onde outros se apegam, ele corta. Isso não vem de frieza, mas de lucidez espiritual. Escorpião entende que manter o que já morreu consome energia vital. E ele não desperdiça energia. As forças sombrias temem quem fecha ciclos, porque vivem de repetição. Vivem de pessoas presas ao passado, à culpa, ao medo. Escorpião rompe essas correntes. Ele encerra histórias, limpa campos energéticos e abre espaço para algo novo, mesmo que isso doa. Essa capacidade o torna um agente de transformação profunda. Quando Escorpião entra em uma situação, algo muda para sempre. Nada volta exatamente ao que era. Verdades são reveladas. Laços são testados. Estruturas frágeis desmoronam. Isso é inevitável. Ele não precisa forçar. É sua natureza. Por isso, Escorpião não é enviado para trazer conforto. Ele é enviado para trazer verdade, fim e renascimento. E até a escuridão reconhece que, diante de alguém que carrega o poder de encerrar ciclos, o único caminho é recuar.
Escorpião, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu cada palavra. Nada do que foi dito é exagero, nem acaso. Sua vida nunca foi simples porque você não nasceu para viver na superfície. Você nasceu para atravessar o que outros evitam, para encarar o que dói, para fechar ciclos que ninguém mais tem coragem de encerrar. E isso tem um preço. Solidão. Perdas. Silêncios longos. Mas também tem um propósito. Você não foi feito para agradar, nem para se encaixar. Foi feito para transformar. Onde você passa, algo morre para que algo mais verdadeiro possa nascer. Relações falsas não sobrevivem. Máscaras caem. Padrões tóxicos entram em colapso. Não porque você force, mas porque sua energia não sustenta ilusões por muito tempo. E isso assusta. Assusta pessoas. Assusta sistemas. Assusta até a própria escuridão. Talvez você tenha passado anos tentando entender por que atrai situações intensas, porque sua alma parece carregar um peso que poucos compreendem. A resposta é simples e profunda: você carrega o arquétipo do fim consciente. Você encerra o que não serve mais. Você corta o que adoece. Você atravessa o luto para alcançar a verdade. E isso não é fraqueza. É poder. Não se diminua por ser intenso. Não se culpe por ser profundo. Não tente suavizar quem você é para caber onde nunca foi seu lugar. Escorpião não veio para ser confortável. Veio para ser necessário. Você é a transição entre o que precisa morrer e o que precisa nascer. E isso exige coragem. Lembre-se, quem domina a própria sombra não pode ser controlado por sombras externas. Você não teme a escuridão porque já caminhou nela. E exatamente por isso, ela aprende a respeitar você.